Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Semana Legislativa. Você sabe, aqui você acompanha as notícias que foram ao ar durante esta semana, aqui na Câmara Municipal e também na nossa cidade. Hoje a gente tem tradução em Libras de Luiz Fernando. Vamos com a gente, Luiz. A partir de agora, então, você confere alguns destaques desta edição. Audiência pública. A Prefeitura apresenta balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Lei Paulo Gustavo, outra audiência pública, discute legislação que destina verbas para projetos culturais na cidade. Hot Site, página temática sobre audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, recebe sugestões da população até o dia 16 de junho. E ainda, confira os projetos aprovados pelos vereadores nas sessões de Câmara da semana. E o nanosatélite, totalmente desenvolvido por uma empresa joseense, foi colocado em órbita há um mês. O que será que muda para o desenvolvimento da cidade? É no Semana Legislativa que já está no ar. E olha, pessoal, a gente começa a semana falando que nesta quinta-feira teve sessão na Câmara Municipal. Confira os assuntos de interesse público aprovados pelos vereadores da Casa. Entre os projetos aprovados durante a 33ª sessão do ano está a proposta do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza a implantação de tratamento contra a depressão infantil e na adolescência na rede pública de saúde. De acordo com a proposta, a depressão é uma doença grave e pode comprometer o aprendizado do aluno e a rotina familiar. Outra proposta aprovada é do vereador Marcão da Academia. A matéria permite que a Prefeitura crie o programa Lixo Reciclado nas escolas. O objetivo é implantar um sistema de coleta seletiva e separação correta de resíduos nas instituições de ensino públicas e privadas. Também recebeu o aval favorável dos parlamentares o projeto do vereador Juvenil Silvério, que cria em São José a Semana do Design do Vale. O objetivo é fortalecer o papel da cidade no circuito de design do país e fortalecer o turismo de negócios. A sessão também contou com homenagens. Familiares e amigos da professora Cleide Bonetti Calazans Camargo acompanharam a aprovação do projeto, apresentado pelo vereador Lino Bispo e assinado por mais 19 parlamentares, que vai dar o nome da educadora a uma escola no bairro Bosque dos Ipês. Cleide teve um grande legado como educadora, com uma extensa carreira profissional. Também foram aprovados projetos para a denominação de outros espaços públicos e concessão de honrarias. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E em uma audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Confira. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os dados apresentados pelo secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Braz Júnior, a receita total arrecadada foi de 1,48 bilhão de reais, sendo que o valor orçado para os primeiros 4 meses do ano foi de 1,40 bilhão. Ou seja, 5,78% a mais do que o previsto. Considerando as despesas que foram de 1,25 bilhão de reais, o superávit foi de 233 milhões de reais neste início de 2023. Um aumento de 18,6% comparando os dois valores, um resultado classificado como previsto e satisfatório pelo secretário de Gestão Administrativa da Prefeitura. É um resultado satisfatório. Nós termos superávit, ou seja, ter mais receita do que despesa, obviamente, é melhor do que a situação oposta. Então, o superávit ele vem como uma boa notícia, e já esperada. Nós já esperávamos que no começo do ano, no primeiro quadrimestre, houvesse realmente uma receita maior do que a despesa planejada. Os gastos ficaram 7,12% maiores do que os valores previstos. As despesas com a saúde foram as principais do município, com 205 milhões. Na educação, a Prefeitura gastou 124 milhões. Ao todo, mais de 1,16 bilhão de reais foram arrecadados em impostos nos primeiros 4 meses deste ano. O ICMS ficou no topo da lista, acumulando 295 milhões de reais.
Apesar disso, o secretário revelou que a arrecadação do Imposto sobre Mercadorias e Serviços ficou abaixo do esperado, mas que outros impostos, como o IPVA e IPTU, conseguiram suprir as perdas no período. A nossa análise é que, por um esfriamento da economia, o nosso repasse de ICMS acabou sendo menor do que nós havíamos previsto. Contudo, há outras fontes de receita do município, como o Imposto sobre Serviço, o IPTU, rendimentos de depósitos bancários, o IPVA. Todos esses rendimentos vieram acima do que nós havíamos orçado. Então, isso mais do que completou a falta feita pelo ICMS. Por isso que nós tivemos uma receita até maior, a receita total, né? Até maior do que o que havia sido previsto. De acordo com o secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, a previsão para o próximo quadrimestre ainda é de superávit, mas com um valor menor do que o registrado neste início de ano. A expectativa é que esse superávit vá diminuindo ao longo do ano, justamente pela maior velocidade da execução de obras, execução de nossas despesas, de nossos gastos. Então, a expectativa é que ele continue superavitário, mas, contudo, diminuindo esse superávit. As audiências públicas para a apresentação das metas fiscais do município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. E teve outra audiência pública na Câmara Municipal para discutir a Lei Paulo Gustavo, que tem o objetivo de destinar as verbas para projetos culturais na cidade. Acompanhe como foi. O plenário da Câmara recebeu uma audiência pública para a discussão sobre a Lei Paulo Gustavo e o emprego da verba destinada para o setor de cultura na cidade. A reunião foi presidida pela vereadora Amélia Naomi, que é membro da Comissão de Cultura e Esportes do Legislativo e contou com diversos produtores culturais de São José. O encontro contou também com a participação de Fábio Perinotto, que é coordenador de orientação e capacitação do Ministério da Cultura, que explicou e esclareceu dúvidas sobre as regras da lei. Para a vereadora, o encontro foi importante para dar voz a quem vive de cultura na cidade. Eu acho que ela foi muito importante porque ela foi muito bem representada aqui pela comunidade artística de São José. E ela foi fundamental porque tirou as dúvidas, né? Muitas pessoas querem saber como é que eu acesso, como funciona, como que vai ser o dia, como você vai chegar lá para chegar no recurso, né? Eu vi aqui o pessoal do rap, eles estão ali, assim, que bom que eu vim, porque agora vou, né, buscar, inclusive, participar de outras atividades para conseguir integrar e fazer o projeto. A Lei Paulo Gustavo foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandas pelas consequências do período da pandemia. São José dos Campos deve receber 5,3 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura. Desse valor, 2,8 milhões serão destinados às produções audiovisuais, 647 mil ao apoio às salas de cinema, 325 mil à capacitação, apoio a cineclubes e a festivais e mostras, e 1,5 milhão para o apoio às demais áreas que não audiovisuais. Fernando é professor e participou da audiência pública. Ele destacou a importância de reuniões como esta para esclarecer os diversos pontos da lei. Acredito que foi uma audiência pública extremamente profícua, exitosa. Primeiro, porque trouxe as demandas de vários setores da classe artística para com o Legislativo e futuramente para com o Executivo nas próximas audiências públicas que tiverem no dia 14 e no dia 16 de junho. Então, acredito que essa audiência pública de hoje, solicitada comandada, capitaneada pelo Legislativo, foi de fundamental importância para que nós, da sociedade civil, pudéssemos estreitar cada vez mais as nossas demandas para com a Fundação Cultural na implementação da Lei Paulo Gustavo na cidade. De acordo com Amélia Naomi, outras reuniões estão programadas para os próximos dias, desta vez com a participação de membros do Poder Executivo. Para a vereadora, quanto mais esses encontros acontecerem, melhor será o desenvolvimento da cultura na cidade.
Não é só para a lei Paulo Gustavo, mas para outras leis que estão vindo aí. A cultura, de fato, no Brasil é outra, né? Hoje tem recursos públicos e eu acho que essa oportunidade é fundamental para a gente dar um salto de qualidade, inclusive na gestão desses recursos. E o desenvolvimento do setor será benéfico tanto para quem trabalha diretamente com a cultura, como para o público que consome essas produções. São 5 milhões, 4 vezes o valor do Fundo Municipal de Cultura, que é o principal programa de fomento da cidade. Portanto, chegar na ponta, fazer com que esses produtores culturais, esses fazedores de cultura da cidade consigam executar seus projetos de maneira desburocratizada e principalmente para que esse produto cultural final chegue também na sociedade de maneira bem descentralizada e com capilaridade geográfica, para que toda a cidade de São José tenha acesso à cultura que está sendo produzido por esses fazedores de cultura da nossa cidade. E já está no ar o hot site sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias na página da Câmara Municipal de São José dos Campos. A LDO estabelece as prioridades e metas da administração municipal para o ano. Até o dia 16 de junho, a população pode contribuir com sugestões que serão encaminhadas aos vereadores para análise do processo legislativo. O projeto da LDO 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já em tramitação na Câmara, vai receber sugestões de moradores sobre a aplicação dos recursos municipais. Isso porque a Câmara vai promover uma audiência pública sobre o tema para ouvir a opinião dos moradores. A LDO apresenta uma prévia do que será o orçamento da cidade para o próximo ano, estabelecendo metas de receitas, despesas e investimentos e direcionando uma possível indicação sobre qual montante seria destinado para áreas como saúde, cultura, transporte e outras. Por isso, a participação da comunidade é muito importante. A audiência está agendada para dia 14 de junho, uma quarta-feira, a partir das 6h30 da tarde, e vai acontecer aqui, no plenário da Câmara. Quem vier participar pessoalmente poderá apresentar sugestões aos vereadores, mas também é possível participar de maneira virtual. Isso porque a Câmara elaborou um hot site onde você pode encaminhar propostas online para a LDO. Deixar sua sugestão é fácil, é só acessar o site da Câmara e clicar no link em destaque na página inicial. Depois, basta preencher esse formulário, que fica disponível até o dia 16 de junho. Todas as contribuições serão encaminhadas aos vereadores para análise durante o processo legislativo. Na ferramenta, também é possível entender melhor o que é a LDO, ler o projeto na íntegra e acompanhar as notícias sobre o assunto. Tramitando no Legislativo desde maio, o projeto da LDO já recebeu 23 emendas. A matéria prevê uma receita de 4,38 bilhões de reais para o ano que vem. A educação é que vai receber a maior fatia, 1,1 bilhão. Em seguida, vem a saúde, com 1 bilhão, e a Secretaria de Manutenção da cidade, que deve receber 296 milhões. A alocação definitiva dos recursos, no entanto, será analisada e votada pela Câmara. O projeto da LDO foi protocolado pela Prefeitura em 28 de abril deste ano e lido na sessão do dia 4 de maio. A legislação determina que a matéria deve ser votada até o fim deste mês. Intervalo agora no Semana Legislativa e na volta a gente fala sobre um nanosatélite de empresa joseense que já está em órbita há um mês. Já já os detalhes para você. Estamos de volta com o Semana Legislativa. Confira agora o balanço de mais uma sessão de Câmara desta semana. Veja os documentos que foram apreciados e os assuntos de interesse público debatidos pelos vereadores da Casa. Durante a 32ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos, muitos eram cobranças para oferta de serviços na saúde e rondas policiais. Já em relação às indicações lidas em plenário, os parlamentares solicitaram diversas ações de manutenção pública, como limpeza urbana, troca de lâmpada, poda de árvores, entre outras. Durante o pinga-fogo, os vereadores usaram a tribuna para abordar assuntos como fiscalização, regularização fundiária, saúde e mobilidade urbana. O primeiro orador foi o vereador Marcelo Garcia, que fez uma homenagem em plenário à história de um morador falecido em São José, o carpinteiro Joaquim Pereira Costa.
Familiares acompanharam o discurso do parlamentar, que fez a leitura de uma poesia para homenagear o morador. Outro vereador a usar a tribuna foi Tomás Henrique, que cobrou do poder público ações efetivas para promover a regularização de bairros a diversas famílias de São José. Tomás também debateu sobre a população que mora no banhado e a necessidade de oferecer condições dignas aos moradores. Para isso, o parlamentar sugeriu a criação de uma comissão especial de inquérito para discutir o tema. Já no assunto da fiscalização, o vereador Roberto Chagas pediu mais atenção do poder público para melhorar a infraestrutura da UPA do bairro Alto da Ponte. O vereador acredita que a unidade possa se tornar um hospital para a região. Ainda no tema da saúde, o vereador Dr. José Cláudio reclamou sobre a falta de medicamentos nas unidades de saúde, fruto de denúncias dos moradores. Dr. José Cláudio também apontou problemas como falta de médicos e demora nos atendimentos. Quem também foi à tribuna foi a vereadora Dulce Rita, que criticou o serviço de coleta de lixo na cidade e pediu melhores condições de trabalho à categoria. Dulce também cobrou obras viárias em uma escola para ampliar a segurança dos alunos. Já tratando sobre inclusão, o vereador Fernando Petit informou sobre a nova reunião da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo, que vai abordar rodas de conversa no acolhimento de alunos e pessoas autistas. O parlamentar defende que esta ação se torne uma lei na cidade. E a vereadora Amélia Naomi falou sobre infraestrutura. Ela apresentou fotos e um vídeo de um morador que reclamava de problemas como buracos, lixo e falta de capina. Amélia também comentou sobre sua participação em uma homenagem ao ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski. Ainda no Pinga Fogo, o vereador Zé Luiz defendeu o papel dos vereadores em buscar soluções para os problemas levantados pela população. Ele pediu maior diálogo entre os parlamentares e o poder público e comentou sobre uma ação social realizada no bairro Campo dos Alemães. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala sobre os pesquisadores do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que estão desenvolvendo um projeto que prevê identificar locais com maior incidência de inundações. Aqui em São José, pessoal, a iniciativa pode ajudar, inclusive, a desenvolver políticas públicas para enfrentar os problemas de enchentes na cidade. As informações são detalhadas. Quase todo o país está traduzido em dados por aqui. Números e cores que representam frentes frias, temporais e descargas elétricas. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, tem imagens em tempo real de todas as regiões brasileiras. Conforme o acumulado de chuva vai evoluindo, os profissionais vão avaliando esses fatores, não só as questões meteorológicas, mas sim também o número de pessoas impactadas, né? E com isso a gente envia o alerta e vai alterando ele de nível, se for o caso, né? Através desse trabalho são emitidos alertas de inundação e movimento de massa, os deslizamentos. Hoje, são mais de 1.000 municípios brasileiros monitorados a partir daqui. Nessa coluna, por exemplo, dá para saber quais cidades receberam avisos de possíveis riscos recentemente. Para ter resultados eficientes, o CEMADEM conta com parcerias com vários institutos de pesquisa. Atualmente, o CEMADEM conta com 9 radares e mais de 2.600 pluviômetros da instituição, né? E, além disso, nós recebemos dados de várias outras instituições, né? E esses dados nós chegam aqui em tempo real, praticamente, né? E a competência da equipe, basicamente, é fazer análise desses dados e enviar alerta para os municípios monitorados, né? Fora da sala de controle, os números viram vidas. Hoje são mais de 7.000 pessoas vivendo em áreas de risco só em São José. Pessoas que moram em locais onde a chuva é um claro sinal de perigo. Segundo a Defesa Civil, a cidade tem hoje 33 áreas de escorregamentos e 20 pontos de alto risco de inundação. Há ainda lugares conhecidos, que os munícipes já se acostumaram a evitar durante os temporais. Essa daqui é a Rua Turquia, uma via bem movimentada próxima à região central da cidade. Ela dá acesso a locais como o Jardim Paulista e o fundo do Vale. Acontece que se a chuva for muito forte, esse trecho aqui fica completamente alagado. Nessa foto é possível entender a dimensão do problema. Dá para ver a rua completamente inundada. O registro foi feito durante um temporal em fevereiro.
O problema também é frequente em locais próximos, como o trevo do CTA, onde a água toma conta da parte de baixo do viaduto e o fundo do vale. Mesmo com o trabalho preventivo, resolver esses problemas espalhados pela cidade é um desafio. Mas um projeto em desenvolvimento no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quer encontrar uma saída para essa situação. A tese de mestrado do Elton tenta entender melhor os caminhos que a água pode tomar. Segundo ele, a proposta é conhecer o que leva às inundações e alagamentos a grandes centros urbanos. A gente vai fornecer uma metodologia completa para que qualquer município, uma vez que eles tenham os dados de entradas necessários para a nossa modelagem, pode aplicar o nosso estudo e aí vai ter os resultados e o poder público vai usar isso aí como uma ferramenta de apoio. Então, por exemplo, eu tenho uma área que eu quero fazer uma construção de um hospital. Então, se uma vez que você tem esse estudo, você pode ver, essa área já é uma área que, nos últimos 10 anos, por exemplo, teve 5, 6 episódios de inundações ou de alagamento nessa área. Então, é uma área de risco, tome cuidado, qual é o tipo de obra que tem que ser feita para estrutural, né, para que consiga minimizar esses impactos, ou até mesmo falar, realmente não é a melhor área para a gente fazer essa construção, né? Então, o poder público vai usar como suporte. A expectativa é concluir a tese até março do ano que vem. Com o maior instituto de pesquisa do país como aliado, o projeto tem toda a pesquisa realizada em São José à disposição. Aqui é possível monitorar as condições do clima e as diversas variáveis em todo o Brasil. Em cada um desses prédios, dados e pesquisas que podem auxiliar no desenvolvimento da tese. Com tanta diversidade de informação, o resultado poderá auxiliar na ocupação consciente do solo em todo o país. Nós optamos também por fazer uma pesquisa que vá contribuir para a sociedade, né? Então, a gente está tentando devolver para a sociedade os investimentos que são feitos na pós-graduação, por exemplo, a gente está tentando devolver com alguma coisa que possa vir a ser útil para a nossa sociedade. E aí entra o papel do INPE, né? O papel de um instituto de referência, numa cidade também muito boa, que é São José dos Campos, e todo o suporte que o INPE tem dado para a nossa pesquisa. Os impactos da chuva na vida dos joseenses é tema de debate na Câmara, desde as áreas consideradas de risco até as interdições de vias públicas causadas pelos temporais. Para os vereadores, o investimento em pesquisa é indispensável na busca por soluções. A Prefeitura vai receber os relatórios antecipadamente, né? Vai ter um período para avisar a população. Além disso, nós vamos brigar para que tenha investimentos na LDO, no orçamento, para sanar esse tipo de problema. Mas é importante, porque nós temos lugares que já são, todos os anos tem enchente ali, né? Então, acho que ele é fundamental. E esse projeto, ele não só em São José, mas para várias partes do Brasil, ele vai ser um instrumento muito importante, porque o alagamento vem principalmente na região mais precarizada, né? Em lugares que precisam de investimento social também. Ainda segundo os parlamentares, é preciso reconhecer a relevância do INPE para pesquisas, não só em São José, mas em todo o país. O INPE é uma referência internacional, está em São José dos Campos, então é muito importante para nós, né? E você sabia que um nanosatélite totalmente desenvolvido por uma empresa joseense foi colocado em órbita há um mês? É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem foi acompanhar os reflexos deste lançamento para a economia e desenvolvimento da cidade. Confira. A cidade do avião está alcançando novos voos, agora no espaço. Esse pequeno novo satélite de apenas 12 quilos, mas com alma de gigante, foi lançado em abril deste ano. Ele é totalmente brasileiro e também joseense, já que foi produzido por essa empresa que fica no Parque Tecnológico. Entre outras funções, o protótipo tem a missão de atuar no trabalho de geoprocessamento que pode ajudar o país em diversas frentes, incluindo o meio ambiente. É o que conta o João, um dos líderes do projeto. Ele é um satélite bastante capaz, né, que a gente acredita que seja apto a resolver vários problemas concretos do Brasil. Então, a gente está planejando, avaliando a possibilidade de fornecer serviços a partir do VCUB ou, eventualmente, até mesmo ajudar o governo a criar uma infraestrutura, né, de espaço, né, para poder atacar questões como
proteção do meio ambiente, a questão da agricultura, né? A questão do monitoramento das nossas águas. O VCUB é o primeiro satélite de observação da Terra e coleta de dados projetado pela indústria nacional. E eu estou aqui com ele, ó. Ele é exatamente desse tamanho, né, João? É isso aí, né? Então ele foi lançado agora tem um mês, né? Então a gente está começando a operá-lo, né? Ele exatamente como está mostrado aqui. Então aqui a gente tem os painéis solares, essas asas, né? Que é o que gera a energia do satélite. Mas o mais importante está aqui do outro lado. Aqui nós temos uma câmera que ela pode ser usada para aplicações ambientais, né, de apoio à agricultura, feita no Brasil, né, para a empresa de São Carlos, que a gente acredita que é a melhor câmera para essa classe de satélite disponível no mundo hoje, né? Então a gente espera ter imagens de qualidade superior, né? Nós vamos também, nós temos aqui também um sistema de coleta de dados e comunicações, que num primeiro momento vai fazer coleta de dados de estações meteorológicas para previsão meteorológica e prevenção de desastres, mas que pode ser evoluído para outras finalidades. Mas, digamos, a joia da coroa, na verdade, é o que está aqui dentro do computador de bordo, que é o software que controla todo o satélite. Alguns pedaços desse software nunca tinham sido feitos no Brasil. Era a única tecnologia que a indústria brasileira não dominava até aqui. Então, o VCUB vai coroar, né, essa fase, né, e vai fazer com que a indústria e o setor seja completamente capaz de produzir qualquer tipo de satélite. Um mês após o lançamento, as expectativas são as melhores. Até o momento, o VCUB ainda não está em total operação, agora o período é de testes. São pelo menos 3 meses de estudo e acompanhamento direto até que nosso primeiro satélite, totalmente produzido no país, possa, de fato, entrar em atividade. A gente testa todos os sistemas do satélite e também faz os ajustes, né, necessários para ele poder operar corretamente, né. Tem sido um momento muito aprendizado para todo mundo, né? A primeira vez que uma empresa privada faz isso no país. E o VCUB é um satélite complexo, ele é pequeno por fora, mas ele é grande por dentro, né? Então a gente está nesse aprendizado, né? E o lançamento do nosso satélite foi histórico para a indústria aeroespacial brasileira. Além de viabilizar novas soluções para melhorar o planejamento ambiental, urbano e rural das nossas cidades, a promessa é que o VCUB também estimule o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico de São José e região. Além de todo o conhecimento adquirido no processo do lançamento, que é o objetivo nesse momento da Visiona, também foi embarcada uma câmara muito interessante desenvolvida pela CAER, na verdade pela Opto, que é uma companhia do grupo ACAER, e que também faz parte da experimentação científica desse lançamento, ver o comportamento dessa câmara. Então são passos que estão sendo dados e eu não tenho dúvida que essa base tecnológica, essa experiência adquirida vai viabilizar a construção de novos produtos e a expectativa para as próximas décadas é de $1 trilhão de negócios envolvendo o espaço. A Visiona, empresa que construiu o satélite, é uma das 17 empresas brasileiras que assinaram os contratos com o governo federal para ter acesso ao financiamento da FINEP, a Agência Pública de Fomento à Inovação. Ela irá receber mais de R$200 milhões para investir em projetos importantes no setor da indústria aeroespacial, como a elaboração de novos satélites. O presidente acredita que essa verba será transformadora não só para São José dos Campos, mas para o país. Com o que a gente vai propor, a gente vai poder usá-lo em questões como, por exemplo, monitoramentos de infraestruturas, né, dos pipelines, das redes elétricas do país, né, monitoramento dos ativos da União, monitoramento de cidades, né. A Visiona, por exemplo, ela monitora São José dos Campos há 4 anos já. E a gente emite periodicamente para a prefeitura uma série de alertas sobre qualquer mudança que aconteceu na cidade. Então, esse é um serviço que é tido pela prefeitura como um dos pontos altos na gestão da cidade, em gestão de cidades inteligentes, né? E a gente pode pensar em programas para todo o país. E a Câmara Municipal também apoia o incentivo de novos projetos que envolvam o desenvolvimento de novos satélites. Esse satélite está vindo em boa hora e vem mais coisas com isso, porque
quando você põe a cidade na vitrine do mundo, muitos outros investimentos virão, talvez até uma parceria Brasil e China, Brasil e Itália, Brasil e Japão, Brasil e Alemanha, mais satélites, né? Que é a coisa do momento, né? Desenvolvimento. Mais um intervalo no Semana. Da volta, tem a última reportagem da série especial sobre prevenção de acidentes de trânsito. É daqui a pouco, os detalhes a gente traz para você. Estamos de volta com o Semana Legislativa. Agora o assunto aqui é cuidados com os idosos. No país, pessoal, sabia que aumentaram os casos de quedas de pessoas com mais de 60 anos. Pois é, o cuidado com as pessoas, né, idosas precisa ser redobrado, porque essas pessoas elas podem se machucar feio em qualquer queda, por menor que seja ela. Sem contar que os ferimentos também podem se transformar em outros problemas de saúde. Com o aumento da expectativa de vida, alguns problemas relacionados ao envelhecimento começam a aparecer. Na cidade de São Paulo, as quedas acidentais de idosos registraram um aumento de 35%, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Em São José dos Campos, só no primeiro trimestre, 82 casos já foram registrados pelo SUS. Um problema que precisa de atenção do poder público. Que antigamente 50 anos era idoso, né? Hoje em dia não, 60 anos é idoso, mas não depende muito do idoso, né? Tem idosos de 60 anos que estão com a saúde bem comprometida, né? E tem idosos de 60 anos que estão aí voando, né? 80 anos é uma idade mais comum hoje em dia. E com 80 anos há mais debilidade do próprio organismo e faz com que eles sejam mais alvos desses traumatismos, vivem mais, mas o aparelho locomotor dele já está comprometido. Acidentes como quedas de idosos podem ter consequências graves, levando até mesmo ao óbito. Por isso, o trabalho de prevenção é importante, porque muitos casos podem ser evitados com medidas simples dentro de casa. Usar calçados antiderrapantes, isso é muito importante. Ao sentar-se para colocar calçados bem amarrados, tirar os tapetes da sala, não andar de meias, chinelos deformados, que já não dão muita segurança. Tem que ter aquelas barras de proteção, sabe? Tanto no seu vaso higiênico, né, para ele poder levantar, como no banho, aquelas barras que ele pode segurar na hora do banho. Após a queda, muitos idosos precisam de cuidados especiais dependendo do grau da lesão. Por isso, uma rede de acolhimento integrada, com terapeuta ocupacional, fisioterapia, cuidadora, é fundamental para auxiliar na reabilitação cognitiva e também motora. Que muitas vezes na queda dá um problema cognitivo no idoso, né? Um pouco de demência. Você pode trabalhar bastante a parte de leitura, né? Por causa da demência vai faltar um pouco da leitura, da escrita, os jogos, né? E a parte de reabilitação, tanto com a fisioterapeuta e a TO junto, nós trabalhamos juntas para reabilitar, né? Nessa parte das barreiras, nas partes do sapato, do calçado. A gente sempre tem aquele cuidado especial, né? Ele caiu, a gente está sempre ali para amparar, né? E assim, é um cuidado muito assim particular, né? É uma coisa assim que a gente tem que saber como pegar, como levar até uma cama, até uma cadeira. Então, é um cuidado assim que a gente precisa realmente estar até de uma parceria, que é muito complicado fazer isso sozinha. A Câmara Municipal tem trabalhado políticas públicas sobre o tema. Foram aprovados projetos de lei de conscientização sobre a prevenção à fratura do fêmur e também a criação de um programa voltado para incentivar o envelhecimento ativo da população com a prática de atividades físicas. Para o vereador Rogério Dacazem, essas medidas podem ajudar a promover mais segurança aos idosos. Com o passar do tempo, com a idade avançada, a gente perde a massa muscular, isso é normal. Então, há necessidade de espaços para que os idosos possam praticar suas atividades esportivas, recreativas, né? Então, o meu gabinete luta muito para isso, para que o poder público, o poder executivo, crie, locais adequados para que
os idosos possam frequentar, né, e realizar suas atividades físicas. O IBGE aponta que o município tem atualmente 57 mil pessoas acima de 60 anos. E equipamentos públicos, como a Casa do Idoso, academia ao ar livre, além de ações educativas, são importantes para desenvolver na sociedade a conscientização dos cuidados com os idosos. Afinal, pensar na melhor idade é também olhar para o futuro. A sobrevida hoje em dia é muito maior. O idoso que pratica uma atividade física, a mínima que seja, sentar e levantar, várias repetições, né? Ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai estar trabalhando melhor a musculatura dele, porque a musculatura vai se atrofiando, vai sumindo. É muito importante que nós tenhamos na mão possibilidades de dar uma qualidade de vida melhor para os nossos idosos, para que eles continuem, né, nos ensinando a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece os carros elétricos? Pois é, né? Eles já fazem parte, sim, da nossa realidade. Inclusive, se você for lá na Praça Afonso Pena, você vai encontrar um dos pontos onde ficam esses veículos compartilhados para você usar aqui pela cidade, tá bom? E você sabia que a expansão deles realmente está crescendo. Aos poucos, esses modelos elétricos estão cada vez mais presentes aqui em São José. Raros, mas cada vez mais populares. Os carros elétricos ainda representam uma parcela pequena do total em circulação no país. São cerca de 126 mil veículos, podendo ser híbridos ou 100% elétricos. Apesar de baixo, o número é visto com otimismo pelo setor. No ano passado, foram mais de 49 mil automóveis emplacados, um crescimento de 41% na comparação com o ano anterior. Para as montadoras, a popularização já é perceptível no dia a dia. Sim, o cliente chega muito, quando ele quer um carro 100% elétrico, ele já pesquisou bastante, né? Então ele já chega até perguntando mais coisas técnicas do carro, como usa tal funcionalidade do carro. Aí ele chega falando, eu quero um XC40, um C40 100% elétrico. Tem uns ainda que buscam também o híbrido, né? Mas no segmento C, onde a gente fala que é o XC40 e C40, que a gente só trabalha com 100% elétrico, ele já vem muito mais preparado, né, sabendo o que quer. A ideia da montadora é que até 2030 sejam fabricados somente carros elétricos, o que pode deixar o produto mais acessível. No geral, os preços ainda não são muito populares. Independente da marca, um modelo de entrada, por exemplo, custa em média R$ 140 mil. E além do custo, existem outras questões que devem ser levadas em conta na hora da compra. Um deles é a disponibilidade de locais para abastecimento, ou melhor, recarga. As viagens de médio e longo prazo, rodagem, elas têm que ser mais planejadas, porque ainda não existe uma grande disponibilidade de rede de carregamentos. Então, é preciso planejar uma rota, planejar se você vai ter autonomia para fazer aquela rota e se tem algum carregador ali para te dar suporte. Ainda assim, os carros elétricos carregam algumas vantagens. Além do baixo gasto com a manutenção, os custos para manter a bateria cheia causam inveja em quem depende do preço da gasolina. De forma geral, um comparativo que é importante a gente ter, se você gasta R$400 para encher um tanque de um carro a combustão, para você encher a bateria com uma eletricidade hoje, eu estou falando em 30% do valor. É um terço do custo para você encher com gasolina ou diesel que seja. Então ela é bem competitiva nesse sentido também. Para ter acesso a essa economia, muita gente busca alternativas. O Roberto trabalha com a conversão de carros movidos a combustão para elétricos, um recurso ainda pouco conhecido no Brasil. O mecânico de automóveis explica que quase todos os veículos podem ser convertidos, mas precisam de uma autorização para rodar. Como qualquer modificação bruta que você faz no carro, né, uma modificação grande que você faz no carro, você tem que fazer uma homologação desse, por conta da segurança também. Então, no carro elétrico não é diferente. Hoje é um pouquinho mais complicado, porque é uma tecnologia nova, né, o governo ainda não conhece sobre isso, mas já dá para ser feito, né? Assim, a princípio, o caminho que você tem que fazer é levar numa universidade ou num órgão que possa fazer essa vistoria, e depois a homologação é feita no Denatran. O processo completo de conversão custa cerca de R$30 mil, podendo variar de acordo com o modelo do carro.
Para o especialista, a disponibilidade de materiais como nióbio e grafeno no Brasil, itens indispensáveis para a construção de baterias, podem alavancar esse mercado no país futuramente. Nos bastidores, né, estão montando fábricas de bateria no Brasil. A própria BYD, que produz os ônibus que nós temos em São José hoje, já está com uma fábrica em Manaus de baterias. Estão surgindo mais 2 grandes fábricas de bateria, que é o equipamento mais importante que a gente tem para os veículos. O resto, quando chegarem as baterias, a gente vai ter aqui já. Então, eu acredito que seja uma questão de tempo, mas vai ter um boom, como aconteceu no gás natural. A popularização desses veículos também pode trabalhar o potencial econômico do Vale do Paraíba. A empresa chinesa Chery promete transformar a planta de Jacareí numa unidade de montagem de carros híbridos a partir de 2025, decisão que pode trazer emprego e renda para a região. E na Câmara de São José, os vereadores acreditam que é preciso valorizar esse potencial. São carros menos poluentes, né? Também, quando a gente lê e vê que tem baixa autonomia, você com a venda crescente, você encontra mais ponto para reabastecer. Então a estrutura da cidade, né, de cidades próximas, vão cada vez melhorando para atender essa demanda. Também você tem que pensar na parte de emprego, né, geração de renda, as empresas se adequando para fazer carros elétricos e você vê o mercado de trabalho aumentando. Com tantos planos para o desenvolvimento do setor, a expectativa dos parlamentares é que os carros elétricos fiquem cada vez mais acessíveis para a população nos próximos anos. Com toda essa estrutura que está se montando, o custo vai diminuir e, como você falou, né, as pessoas procuram a modernidade, né? E nada mais justo que também procurar no carro. O carro é aquele sonho de consumo da maioria das pessoas, então é justo que a gente possa ter a estrutura e ter o exemplo, né? E agora a gente confere a última reportagem da série especial sobre Maio Amarelo, de conscientização e prevenção contra os acidentes de trânsito, né? Hoje o assunto é alternativas ao transporte por carro nas ruas. Algumas opções como o transporte público, bikes e também outras soluções ajudam a diminuir o congestionamento na cidade. Acompanhe. Em São José dos Campos, mais de 316 mil veículos circulam pela cidade, de acordo com o IBGE. Números que impactam a mobilidade do município, principalmente em horários de picos. Afinal, quantas vezes saindo do trabalho você já não ficou preso em um engarrafamento? E a solução para esse problema passa por um debate importante, a mobilidade sustentável. Ou seja, planejar uma cidade com menos transportes individuais e mais incentivos a transportes coletivos. As cidades que terão maior desenvolvimento humano, maior esse desenvolvimento humano, são aquelas que estão preconizando o quê? O transporte coletivo de qualidade. Então, uma cidade que tem um transporte coletivo de qualidade, um transporte coletivo sustentável, ela tem um índice de desenvolvimento humano, socioeconômico, muito maior. Um dos desafios para a mobilidade é a infraestrutura viária. Com o crescimento acelerado das cidades, espaços para a construção de ciclovias e ciclofaixas ficaram menos acessíveis. Por isso, os especialistas destacam ser necessário trabalhar a integração desses modais o mais rápido possível. Hoje você tem boas ideias, mas você não tem espaço físico para desenvolver essas ideias. As vias hoje, qualquer custo para o poder público em desenvolver vias é muito caro. Então precisa se adaptar, precisa trazer novos momentos, novas ideias, para que esse transporte deixe de ser para os veículos individuais e possa ser para o transporte público de qualidade. A Flávia e Maiara são exemplos positivos dessa mudança de comportamento. Por uma questão de saúde, elas abandonaram o carro e todo dia voltam a pé do serviço para suas casas, na Zona Norte. Mas nem sempre esse trajeto é feito de forma segura. A nossa ciclovia não está preparada nem para pedestres, nem para ciclistas, né? Então nós enfrentamos sim uma certa dificuldade. Certa vez nós estávamos inclusive caminhando e um caminhão passou pertinho de nós, então assim, não temos essa estrutura na cidade para atender os pedestres. Não tem estrutura, né? Até tem muitos buracos na calçada mesmo, né? E então é bem dificultoso para a gente estar, né, caminhando. A Maria também sofre com o mesmo problema de segurança. Devido à demora do ônibus, ela optou por ir embora na caminhada até a Zona Leste após o expediente. Só que muitas vezes, pela falta de local adequado,
precisa dividir os espaços de acostamento com os veículos. Fizesse uma ciclovia, fizesse lugar para o pedestre, era até mais incentivo para desafogar um pouco o trânsito. Porque se a gente for caminhando, era até melhor, né? Então desafoga o trânsito, você benefício para a saúde. Então acho que tem que ter mais infraestrutura nessa parte. Além das políticas públicas para incentivar o uso do transporte coletivo, o futuro da mobilidade passa pela mudança de cultura da sociedade, que precisa ser estimulada a criar novos comportamentos. E esse processo pode ser colocado em prática, por exemplo, pelas empresas junto com seus funcionários. Nosso time, eles são bem harmoniosos, né? Eles são um time, assim, bem ajustados entre eles, né? E o legal é que vamos pegar uma carona hoje, com quem vai ser, né? Vamos no carro de quem? Então eles aproveitam, passam, eles moram em bairros, né, bem próximos. Então o marido de uma, por exemplo, passa, pega, já leva, já traz todo mundo, né? E nisso eles conseguem reduzir, né, um pouco do valor do passe que eles gastam. E assim já vem de manhã, né, todo mundo junto, batendo um papinho. No Brasil, dados do Denatran apontam que a população já possui um automóvel para cada 4 habitantes. E muito disso é estimulado pela cultura de incentivar a compra de veículos individuais. Um fator que precisa ser mudado, como a criação de campanhas para aumentar a conscientização da sociedade para o uso do transporte público. Entender que ela pegar o veículo dela e sair sozinha com o veículo dela, ela impacta naquele ambiente ali de forma a ter mais um veículo poluidor, ter mais um problema de barulho, ter mais um espaço menos acessível às demais pessoas. É realmente a pessoa entender que o indivíduo como único, ele atende só a sua necessidade, mas a coletividade ela é importante, porque se eu não atender a coletividade, eu não consigo ter uma qualidade de vida para eu como indivíduo único. Este especialista ainda aponta que investimentos nos modais coletivos trazem benefícios além do trânsito, como diminuir a poluição, acesso mais fácil aos hospitais e possibilidades da população se deslocar aos serviços públicos com facilidade. E para isso, o futuro passa por construir um modelo de transporte que seja acessível para as pessoas. Com esse crescimento da cidade, esse transporte precisa ser adaptável também a cada região, atender a necessidade de cada região. São José dos Campos é privilegiado dentro dessa área, com grandes técnicos, uma área de tecnologia voltada ao transporte público muito boa. Eu acredito que para os próximos anos, São José dos Campos vai crescer, proporcionando uma melhor qualidade também dentro do transporte coletivo. E terminou, pessoal, Semana Legislativa. Obrigada pela sua companhia, viu? Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, Câmara SJC. Lembrando que a gente também tá no Instagram, segue a gente lá, vai, @TV Câmara SJC. Lá, você também pode interagir com a gente. Continue por aqui que tá chegando o Hora do Esporte com Vieira Júnior, Bruno Castilho, tá bom? Bom fim de semana para você, a gente se encontra até a próxima. Um beijo, pessoal. Tchau!